Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, como vai cada um de vocês? Que o Senhor possa ter estado rica e abundantemente operando na sua vida nessa semana que se passou. Quero pedir desculpas pela última aula. Eu acabei pegando uma gripe, né? E acumulou bastante secreção nessa área aqui, respiratória, né? Um pouco na garganta também. Ainda estou um pouquinho fanho, mas já estou bem melhor. E toda vez que eu falava um pouco, começava a tosse e não parava. Então eu acabei não conseguindo gravar para que preservar um pouquinho a saúde, né? Mas eu estava bem relativamente, é mais a desconforto, né? Imagina vocês assistirem uma aula cheia de tosse, cheia de, né, de desconforto. Fica desconfortável para quem está assistindo. Então eu preferi acabar não gravando, me recuperar. Inclusive no domingo eu estive na igreja também, estava bem, estava tranquilo, mas também fiquei lá tranquilo, não participei da liturgia, fiquei lá na projeção para dar uma poupada, dar uma descansada na voz, ficar tudo bem. Mas hoje, semana, trabalhei normal, tudo certo, e hoje estou bem. Retomamos então a aula de número 31 aqui do Evangelho de Gênesis. Olha, eu já aqui do livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 aqui de Gênesis, né? Onde fala de Sarai e de Agar. Nós vamos ver alguns detalhes desse texto. Antes da gente entrar no texto por si só, feche seus olhos onde você está, coloque-se na presença de Deus, prepare seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas nessa aula de hoje, diante desse texto, amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor continue cuidando dos meus irmãos que estão assistindo essa aula, Senhor, que em nome de Jesus eles possam ser enriquecidos, trabalhados e em nome de Jesus, Senhor, incentivados, desafiados a cumprir aquilo que o Senhor estabelece através da tua palavra, e que essa revelação seja do teu Santo Espírito, que não seja da minha mente, do meu coração, ou qualquer outra fonte, mas que venha do trono da tua graça para aquilo que o teu povo precisa, Senhor. Abençoa todos, Senhor, leva a nossa mente cativa, nosso coração, para que nós possamos entender, compreender e principalmente praticar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos e te louvamos e te entregamos este tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Gênesis capítulo 16, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 16, para que de fato faça sentido o estudo deste capítulo todo aqui. Versículo 1 começa assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva chamada Agar, que era egípcia. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por sua mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em teus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Verso 6. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que lhe parecer. E então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto à fonte de água do deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela então respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que não
que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, que chamarei de Ismael, porque o Senhor ouviu o grito da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei e para aquele que me vê. Por isso aquele poço é chamado Beer Lahai Roi, que fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz ao filho de Abraão, e Abraão chamou de Ismael, filho de Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Bom, Deus havia aqui deixado claro, né, diante de todo o contexto que ele estava tratando aqui com Abraão, ao menos 3 aspectos referentes à sua descendência, né? Porque precisa ficar claro tudo isso para que a gente entenda o porquê que isso aqui sucede nesse momento, nessa hora aqui, diante dessa, como eu posso dizer, dessa atrapalhada que Sarai faz aqui diante do plano de Deus, que falta um pouco de fé, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Deus havia deixado claro pelo menos 3 aspectos dessa promessa, né? Primeiro, que essa descendência ela seria muito numerosa, a descendência de Abraão, e claro que Sarai seria parte disso, afinal ela era sua esposa, e a promessa de Deus era que eles tivessem filhos, né? Então, que essa descendência seria muito numerosa, como as estrelas do céu, como o pó da terra, né? Pois ali no capítulo 5, o segundo aspecto, né, que seria uma descendência legítima, seria um filho natural de Abraão, e Deus ouve o clamor de Abraão e tira essa dúvida dele, que não seria Eliezer, né, aquele escravo que ele tinha, né, o Damasceno de Damasco, que ele possivelmente era o homem de confiança dele, não seria ele o herdeiro, ele teria um filho legítimo, né? E o terceiro aspecto, mesmo que implicitamente, mesmo que não revelado em todas as letras, pelo menos não é expresso aqui na palavra de Deus, né? Que esse filho seria natural de Abraão com Sarai, né? Com a sua esposa, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós sejamos monogâmicos e fiéis à nossa esposa e tudo mais. Então Deus não vai dissolver um casamento para cumprir uma promessa. Que Deus é esse, né? Mas através do texto que nós vemos aqui, que nós lemos a respeito daquilo que Sarai ela decide fazer com Abraão, não é exatamente isso que está muito claro aqui, que esse filho vai vir dela, né? Possivelmente Sarai já havia tentado muitos e muitos anos ter esse filho, ela já estava cansada de não conseguir ter esse filho, e ela falou assim: bom, já que eu não tenho mais jeito, já faz 10 anos que eu estou por aqui, eu vou dar um jeito nesse negócio, né? E nós precisamos fazer algumas observações aqui para entendermos exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto, né? Uma esposa estéril, no Antigo Oriente, ela poderia obter filhos por uma esposa secundária. O que significa isso, né? Era um costume que está registrado lá no Código de Hammurabi, onde tem uma seção inteira dedicada a isso. Esse era um código norteador, uma lei que regia os antigos costumes do Antigo Oriente, de quem seria o filho, os deveres dessa esposa secundária, se elas brigassem, se uma morresse, se o marido, como é que ficaria tudo está escrito nesse código de Hammurabi, né? Também existem outros códigos, como o código de Nus e algumas cartas egípcias que tratam a respeito desse costume dessa época, né? Então, uma série de documentos que mostram com clareza a situação, aquilo que deveria ser feito diante de uma situação como essa, ok?
Segundo esses documentos, então, costume antigo, as mulheres casadas que tinham uma serva, né, que elas eram estéreis, elas poderiam promover essa serva a uma esposa secundária do seu marido, e então os filhos que nascessem dessa serva seriam dela por direito, ok? Isso só poderia acontecer com o consentimento da mulher principal, ou seja, se o marido fosse lá, pulasse a cerca e tivesse um relacionamento com a serva, esse filho não era herdeiro direto e nem filho do casal, ele era um bastardo, né? Mas, com o consentimento da esposa, ela tomava para si, ele era o herdeiro legítimo, porque ela não poderia ter filhos. Então, esse era o sistema. Que rolo! Imagina como que funciona esse negócio, né? Apesar de ser uma prática comum, atestada por vários documentos, isso não quer dizer que seja certo, né? E que Deus concorde com isso, principalmente, né? São coisas muito diferentes, muito distintas, né? Diante do padrão monogâmico de Deus desde o Éden, Deus não está de acordo com essa história toda aí, né? Então, com essa situação em mente, vamos analisar um pouquinho o texto, né? Toda essa situação aqui, ela se dá depois que Deus faz uma aliança com Abraão para fortalecer a fé dele. Ele estava lá magoado, com medo, depois de derrotar todo mundo. Ele clama ao Senhor, tira as dúvidas da sua promessa, Deus o consola, o levanta, ele tem uma visão ali na tenda dele e oferece então um sacrifício, ele tem um encontro com Melquisedeque, ele está numa situação ali onde tudo isso já tinha acontecido, né? E Deus se compromete, ele empenha a sua vida ali no ritual com Abraão, né? Passando pela metade dos animais, firmando então aquela aliança com Deus. E mesmo diante dessa aliança, novamente, Sarai e Abraão, eles vacilam na fé diante do plano de Deus, né? E não aguarda o mover sobrenatural de Deus que ele disse que faria diante das suas promessas. E Sarai, então, já que era estéril, não podia ter filhos naturalmente, tentam tomar a promessa de Deus nas suas mãos para que ela fizesse de fato valer o cumprimento dessa promessa, como se Deus precisasse da nossa ajuda para cumprir as suas promessas, né? E como resultado foi horroroso, desastroso, né? Apesar que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai e resolve a situação ali com Agar, né? Nós vemos aqui no decorrer do texto. E o que isso traz para nós aqui, né? Então vamos começar a analisar o texto aqui, isso é importante para nós, né? O trecho que vai descrever como, a partir do versículo 1 até o versículo 3, vai descrever como é que Sarai entrega Agar como uma esposa secundária e faz com que isso seja algo comum na época. Ela acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo sob controle, que está tudo de fato acontecendo conforme a possibilidade daquilo que tem que acontecer. E na verdade não, né? Eles estão infringindo aqui a promessa que Deus deu a eles, né? Então Sarai não dava filhos a Abraão, começa aqui o versículo 1, né? E ela continua estéril após 10 anos da saída de Ur dos caldeus, né? Diz ali o finalzinho desse verso. Sarai devia ter cerca de 75 anos e devia estar muito ciente da sua impossibilidade física natural de conceber aquele filho, esse herdeiro, essa pessoa que seria a promessa de Deus, né? Ela deveria esperar pacientemente e aquilo que Deus prometeu, ele iria cumprir, né? Então o desejo de Deus era que Sarai preservasse a sua fé, né? A proposta é a revelação da falta de fé que Sarai estava. Ela pega a sua serva e oferece ao seu marido, né? Então isso é um desespero
desespero da parte dela, onde falta fé. Mesmo desespero que nós vemos em Abraão, quando ele foi para o Egito ao ver as terras devastadas, né? E Sarai não aprendeu com isso, ela repetiu esse erro de Abraão, né? Segundo ponto aqui, que a gente destaca nesse trecho, é que Sarai tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Possivelmente ela foi adquirida no tempo onde eles foram lá para o Egito, né? É onde Abraão disse que Sarai era sua irmã e o faraó queria tomá-la para o seu harém e ele é muito bem tratado, recebe presentes e possivelmente um desses presentes foi essa serva, né? Eles enriqueceram por conta disso, né? Receberam posses de faraó e queria ela no seu harém, né? O termo serva aqui não significa uma escrava por si só, né? Sim um servo pessoal, alguém que te serve, um empregado, né? Alguém que você tem confiança, não que pode te apunhalar pelas costas ou fazer qualquer outra coisa, né? Diante disso, então, Sarai faz uma proposta a Abraão ali no verso 2, né? Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz aos filhos, tome a minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. Ao invés de usar a condição de estéril para exercitar a sua fé, ela usa como condição ou como indicação de Deus para o que ela tenha que fazer alguma coisa, né? Então Sarai entende aqui que esse impedimento de ter filhos é definitivo na vida dela, né? Que ela não tem mais condição de gerar algo com Abraão para ser sua descendência. Ela viu que talvez esse fosse o caminho para que tivesse filhos, para que Abraão se deitasse com a sua serva e então tivesse um filho, né? A tradução desse trecho aqui talvez assim eu possa ter filhos, onde Sarai diz isso para Abraão, né? No final do verso 2 aqui. Esse texto no hebraico ele tem uma expressão mais profunda, ele diz para que talvez eu seja agraciada, talvez eu seja completa, edificada, né? Era muito importante para uma família ter filhos no Antigo Oriente, né? Então esse era o clamor, né? Esse era o desejo de Sarai, mas ela tenta fazer isso pelas suas próprias mãos e não pelas mãos de Deus definitivamente, né? Tirando assim as mãos de Deus do processo de solução e de condução dessa promessa, né? Então Deus ele recebe essa ajudinha aí de Sarai, né? De oferecer a sua serva ao seu marido, que causa uma displicência de Abraão diante da sua fé e ele também vacila. Concordando com tudo isso, concordando com Sarai, né? Abraão deixa as promessas de Deus para atender o desejo da sua esposa, talvez porque não tem ficado muito claro aquilo que Deus falou. Ele falou que seria natural, mas não falou que seria de Sarai. Então, se for meu junto com essa escrava, tá valendo. Então, é isso que eu estou entendendo, tá tudo certo aqui, né? Então, e aí no verso 3 continua, né? Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher para Abraão, seu marido. Depois que ele já tinha morado 10 anos na terra de Canaã. Mesma sequência aqui acontece quando Eva dá o fruto a Adão, né? Adão, Abrão, há uma série de coincidências aqui que infelizmente vai se tornar um padrão bíblico daqui para frente da ação e perversão humana, né? Olha só que curioso, né? A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 2 vai dizer que Eva tomou o fruto, né? E entregou ao seu marido para que ele comesse e disse que era bom, né? E aqui olha só o que acontece, não? Sarai, ele pega a esposa, ele tomou Agar, sua serva egípcia, e deu para o seu marido, né? A mesma sequência de fatos lá da queda. Então o erro humano em interferir no plano divino
ele é insistentemente repetitivo, né? Sempre a mesma armadilha que nós caímos, infelizmente. Mesmo andando por 10 anos com Deus, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, fala aqui no final do verso 3, né? Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele ainda não consegue confiar completamente em Deus, né? A fé era ainda embrionária e ele tentava auxiliar o plano de Deus com seus próprios métodos, né? Diante da limitação da fé. E o resultado dessa atitude ele foi desastroso, horrível, horroroso, né? E aí, o texto então ele prossegue, né? Verso 4 vai dizer aqui que ele teve então relações com Agar, né? E há uma consequência diante desse cenário aqui, que começa uma sucessão de complicações que talvez Abraão não estivesse prevendo que acontece, né? Que aconteceria. E isso vai acabar mudando um pouquinho o rumo das coisas e que não fogem ao plano de Deus, mas complicam um pouco as coisas, e nós vemos reflexo disso até os dias de hoje, né? Quando Agar ficou grávida, né, verso 4 aqui, ao saber que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ele começa a desprezar a Sarai, né? E Sarai, como primeira esposa, como dona da pensão ali, ela não esperava isso, né? Não esperava. Agar, então, ela se sente superior a Sarai. Ela era fértil, e Sarai não. Essa arrogância dela acabou transparecendo diante das situações, ali possivelmente do dia a dia, em todo momento. E a palavra desprezo aqui é a mesma palavra que se traduz por amaldiçoar. É como se ela dissesse: você é amaldiçoada e eu sou abençoada. Você não conseguiu dar um filho ao seu marido, das promessas de Deus, e eu consegui, eu sou melhor do que você. Imagina o calvário que essa mulher estava vivendo, de alguém que estava próximo dela, de alguém que estava servindo a ela. Então, como assim, né? O que está acontecendo diante de tudo isso, né? Provérbios, capítulo 30, de 21 a 23, vai dizer algumas coisas que a gente consegue entender nesse texto aqui, né? A palavra de Deus em Provérbios diz que 3 coisas faz a terra tremer, né? Na verdade, são 4 que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que se anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e, por último, a escrava que se torna herdeira da sua senhora. Então, a terra não pode suportar, ainda mais um ser humano. Como que ele poderia suportar isso, né? Foi difícil, mas é a consequência daquilo que Sarai quis fazer diante do plano de Deus, né? Verso 5 aqui, ele continua a descrição e Sarai responsabiliza Abraão por isso ter acontecido, né? Então Sarai diz: sobre você seja a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva diante dos seus braços, ela, porém, engravidou e me olha agora com desprezo, né? Ele quer que a Sarai quer que a afronta que ela recebe da sua serva, ela recaia sobre Abraão, né? Ela acusa Abraão de ser o responsável dessa situação. Pode ser que Abraão começou a tratar Agar diferente, com mais atenção, cuidar mais. Afinal, ela cumpriria o plano de Deus para a vida dele, de dar um herdeiro, um descendente, né? Isso possivelmente provocou ciúmes em Sarai, né? E ela invoca Deus como juiz dessa situação. Olha, que Deus decida entre mim e você diante dessa situação aqui, né? Que situação complicada. Abraão retorna a autoridade a Sarai e entrega Agar para que ela cuide do jeito que ela quiser. Ou seja, Sarai culpou Abraão, Abraão se livra da culpa, passando de novo para Agar. Aqui mais uma vez um retrato, uma semelhança com Adão
e Eva lá no Éden, diante da situação do fruto com a serpente, né? Não sei se você se lembra, mas quando Deus aparece para apurar a situação, ele pergunta: Adão, o que você fez? Ele: eu não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu. E aí Deus vira para Eva: Eva, o que é que você fez, minha filha? Eu não. Foi a serpente que me enganou e eu comi. Né? Então ninguém assume a responsabilidade. Um gera para o outro. E aqui a mesma coisa acontece com Abraão. Né? Sarai culpa Abraão. E Abraão fala assim: culpa não é minha não. É a sua serva, se vira. Né? Distribuindo a culpa e sem assumi-la, mais uma vez uma característica do pecado humano aqui, né? Da queda diante das promessas de Deus. Né? E aí então Sarai ela se vinga, né? Possivelmente ela deve ter falado assim: agora que ele me deu ordem, agora você vai ver só. Se fosse nos dias de hoje, talvez ela mandaria essa serva lavar todos os banheiros da casa, ia sujar todos os pratos, deixar na pia para ela lavar, ia entrar com uma bota cheia de barro, um piso branco em casa, algo dessa natureza, né? Mas diante da lei do Código de Hammurabi, ela podia até marcar a ferro quente a sua escrava, a sua serva, porque ela não se submeteu a ela, né? Podia agredi-la e a lei lhe dava amparo a respeito disso, e é claro que aqui isso não é expresso, mas que ela deve ter se vingado, e as mulheres sabem como fazer isso, ainda mais quando elas estão iradas, ainda mais diante da situação de estar preterida diante de um casamento onde ela não pode dar filhos e a outra pode. Imagina como é que está o sentimento dessa mulher aqui, né? Todo bagunçado, né? Então Sarai ela se vinga, né? Poderia ter marcado com ferro, mas não deve ter chegado a esse ponto. Afinal, ela era alguém que confiava em Deus, né? E tinha uma vida inocente ali em jogo e ela acabou tendo esse filho, né? Agar então foge, né? Uma ama cruel e vingativa, uma serva arrogante e submissa. E Agar então não se submete mais a essa mulher, foge levando seus filhos e se afastando da família que tinha a bênção de Deus. Né? É o retrato de como a nossa vida fica diante de assumirmos o papel de Deus, né, diante das nossas escolhas. Né? E não precisa de nós para concluir o seu plano. Né? Quando a gente para de depender de Deus, quando fazemos do nosso jeito, sem perseverar de verdade, esperar o tempo de Deus para as coisas, os resultados são assim mesmo, confusos, e a gente colhe algumas ervas amargas no meio do caminho e vemos que não valeu a pena quando olhamos adiante. Né? Mais um trecho aqui, começa do verso 7 até o 14, né? Moisés registra aqui a misericórdia de Deus diante dessa situação. Né? Verso 7 começa dizendo que quando o anjo do Senhor encontrou junto à fonte de água no deserto. Né? Uns dizem que o anjo do Senhor aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia essa expressão. Né? Não há um absoluto nessa interpretação de quem é esse anjo. Né? Uns dizem que é um anjo encarregado de cumprir o que Deus havia mandado, que ele poderia ter algo em nome de Deus, que ele tinha poderes para fazer algo que só Deus poderia, né? E outros acham que é o próprio Deus personificado ali, né? Uma teofania, que significa isso, uma aparência de Deus em forma de homem, em forma de anjo, em forma de expressão, né? Visível, uma expressão de Deus, né? A minha opinião é que o anjo do Senhor é um precursor de Cristo aqui, né? Aparecendo de uma forma humana antes de ser definitivamente encarnado e de uma forma humana através de Maria, né? Mas a gente não pode afirmar isso, mas é uma interpretação mais sólida, mais comum, diante de todas as características de que
pessoa aparece, faz algo extraordinário que só Deus teria o poder de fazer, e ele é identificado como alguém enviado pelo Senhor, né? Então, faço muitas referências em relação a isso com a personificação de Cristo de fato, tá? Então Deus, em forma de anjo do Senhor aqui, ele encontra Agar, que estava indo a caminho de Sur, né? Diz ali no finalzinho do verso 7, junto à fonte no caminho de Sur, né? Que fica localizado nas margens ali do limite do Egito. Isso significa que ela estava voltando para casa, ela era egípcia, né? E que ela saiu lá de Hebrom para o norte, e Sur significa muralha. Então, já indicando que ela estava praticamente nos limites ali da terra de Canaã para o Egito, né? Havia ali um poço e foi ali que o Senhor se encontra com ela. Porque durante a sua caminhada, o texto diz que ela veio clamando e adorando a Deus pelo caminho, mesmo sendo egípcia e adorando outros deuses que eram da sua terra natal. Ela era do clã de Abraão, né? Abraão manifestou o Deus verdadeiro ali diante dos seus servos e diante da sua esposa e diante de Agar, que era uma serva próxima ali. Possivelmente ela tinha toda essa escuta, ela sabia, ela vivenciava aqueles cultos ao Senhor e conhecia de fato o poder de Deus, e ela veio clamando a esse Deus, né? E ali, diante desse caminho, né, ela clamava a ele, né? Então o anjo do Senhor ordena que Agar volte e se sujeite à sua serva, né? Ali no verso 9. Então o anjo lhe disse: volte para sua senhora e se sujeite a ela, né? No versículo 8 aqui, o anjo do Senhor, ele se refere a Agar como Agar, serva de Sarai, né? Despertando aqui para quem de fato Agar era, né? Agar era uma serva e também desperta para o pecado dela, que ela como serva não pode se rebelar, ela precisa se submeter. Essa é a função de um servo, né? E ela então responde: eu fujo da presença de Sarai e já reconhece a minha senhora, né? Então ela cai na real aqui, né? Ela reconhece a sua identidade, mostra quebrantamento a respeito daquilo que ela tinha feito. E quem é que poderia conduzir a situação senão o próprio Deus, que caminha e conhece todos os caminhos do nosso coração, sonda todos os nossos pensamentos, né? Aqui é assertivo a abordagem. Olha, Sarai, Agar, serva de Sarai, né? Onde você vai? Fujo da minha senhora, ou seja, eu sou serva, fujo da minha senhora, eu sou o que sou e o que é que eu estou fazendo aqui, né? Diante desse reconhecimento, ali no verso 9, diz que ela volte, sujeite, né? Do verso 10 ao 12, né? O anjo do Senhor, então, ele conforta Agar, né? Ele vai dizer que a sua descendência seria numerosa, que como não podia ser contada, né? A mesma promessa que Deus dá a Abraão, e essa promessa era em função de Abraão, porque o filho dela era de Abraão, então era por isso, porque Deus honra a sua promessa. Depende de seja a completude do seu plano ou não, Deus honrou e disse que a descendência de Abraão seria grande, né? Seria imensa, né? À medida que havia dito a Abraão essa promessa, né? Seu filho chamaria Ismael, que significa Deus ouve. Por quê, né? Porque Deus ouviu ali o clamor de Agar no deserto, né? Diante dessa caminhada até o Egito, né? E o filho seria duro, né? Indócil, difícil. No verso 12 fala dessa aplicação, né? Vou pegar o texto aqui. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, ou seja, forte, rude, né? Não vai ser dócil. A mão dele será contra todos, ou seja, ele vai
trilhar muitas guerras, né? Vai batalhar muito. E a mão de todos será contra ele. Vai ter muita gente querendo matá-lo. E habitará no meio de todos os seus irmãos, né? Assim como a mãe que preferiu fugir ao se sujeitar, ele herdou essa característica, né? Ismael e a sua descendência seria marcada por conflitos, né? Viver diante dos seus irmãos, conflito e oposição sempre, né? Então Agar, ela chegando ali naquele poço onde Deus fala com ela nomeia aquele local e nomeia também a Deus, né? E é um fato inédito aqui diante da palavra de Deus, né? Um fato relevante, né? Uma mulher nomeando a Deus, aqui dizendo que Deus olhou para ela, pressupondo uma forma humana, onde se encontrou, que viu a Deus, e ela logo viu, Deus a viu clamando, né? Aqui podemos ver como Deus é misericordioso e compassivo, né? Como ele veio atrás de Agar, insubmissa, rebelde, ouviu a sua aflição e a abençoa através da promessa que ele havia dado a Abraão. E aqui, no verso 15 e 16, a gente já está caminhando para o encerramento aqui, diz que Agar deu à luz ao filho Abraão, e Abraão chamou Ismael, e Agar lhe deu. Então Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Então a criança nasce, Abraão pensa que este seria o seu filho da promessa, afinal ele diz a mesma coisa que havia dito a Abraão para Agar, que a sua descendência seria numerosa através desse filho. Então na cabeça de Abraão, ele diz, pronto, a promessa de Deus veio na confirmação das palavras que Deus disse a Agar. Então esse é o meu filho, esta é a promessa. É através dele que eu vou construir essa descendência, né? E na verdade não é isso que vai acontecer. A gente vai ver isso em mais detalhes na próxima aula. A criança então nasce, né? E Abraão mais uma vez se engana diante dessa conclusão precipitada, como a gente vai ver no texto a seguir, né? No texto da próxima aula, ok? Eu fui um pouco acelerado nessa aula aqui, eu não lembrava de alguns detalhes, já tinha preparado essa aula na última semana, mas eu acho que a substância da aula aqui, todas as informações pertinentes estão aqui, mas na semana que vem a aula vai ser melhor, eu prometo, vai estar mais fresquinho na cabeça e as coisas vão fluir com um pouco mais de naturalidade, amém? Que Deus abençoe você, que você pegue essa palavra e medite nela. Veja que quando a gente coloca as mãos nas promessas de Deus e tenta realizar por si só, as coisas não saem conforme a gente planejou. A gente colhe algumas consequências que são amargas, difíceis, né? E depois a gente vai ter que lidar com elas o resto da vida, né? A sociedade está lidando com esse conflito da escolha de Sarai até hoje, né? Entre a Palestina, os árabes e os judeus, guerra que nunca cessa, né? Ódio a Israel. E isso foi o erro de uma pessoa, né? O que pode resultar o nosso erro, né? Que tragédia isso pode acontecer diante do plano de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos vigilantes, nós sejamos, em nome de Jesus, atentos a tudo que Ele quer fazer e não pegar com as nossas mãos aquilo que Ele quer fazer. Amém? Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau.